안녕하십니까? Bom dia a todos. 예, 말씀 마가복음 2장 읽겠습니다. Vamos abrir em Marcos, capítulo 2. 예, 마가복음 2장 찾으셨으면 1절부터 읽겠습니다. Eu vou ler desde o versículo 1. 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계신 소문이 들린지라. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. 많은 사람이 모여서 문 앞에라도 용신할 수 없게 되었는데 예수께서 저에게 도를 말씀하시더니 Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메어 가지고 예수께로 올세 Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. 물을 인하여 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자의 누운 상을 달아내리니 E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. 예수께서 저의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야 내 죄 사함을 받았느니라 하시니 Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 의논하기를 Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 참나마도다 오직 하나님 한 분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? 저희가 속으로 이렇게 의논하는 줄 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 의논하느냐 E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? 중풍병자에게 내 죄 사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. 그가 일어나 그 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 저희가 다 놀라 영광을 하나님께 돌리며 가로되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. 예, 12절 말씀 읽었습니다. Lemos até o versículo 12. 무슨 말을 해야 될지 잘 Eu 모르겠습니다. não sei exatamente o que eu tenho que falar. 그냥 끝낼까 여기서? Será que eu termino agora? 그런 입으로는 그렇게 해도 여러분 마음을 제가 다 알고 Com a 있습니다. boca vocês falam isso, mas seu coração é diferente, não é? 여러분 제가 CLF 회장인 거 아십니까? Vocês sabem que eu sou presidente do CLF? 제 CLF 회장이에요. Eu sou presidente do CLF. 근데 CLF 회장이 별로 좋은 게 없어요. Mas não tem muito benefício em ser presidente do CLF. 회장 하니까 귀찮은 건 아니지만 제가 하기 싫은 일들을 많이 해야 돼요. Mas eu tenho que fazer muitas coisas que eu não quero porque eu sou presidente. 이렇게 인사말 같은 것도 해야 돼요. Eu tenho que dar aquela apresentação, eu tenho que dar a introdução. 저는 그런 거 굉장히 싫어하거든요. Eu odeio fazer essas coisas. 왜냐하면 저는 원래 인간이 기본이 안 돼가지고 남에게 인사하는 거 별로 안 좋아하거든요. Porque eu não tenho nem base, eu não tenho nem base para cumprimentar nenhuma pessoa. 우리 칸타타 중에 홍콩에서 CLF가 있었는데 Dentre cantata dentre um CLF tem um CLF em Hong Kong. 이광보 목사님이 못 오니까 영상으로 이 인사말을 해달라는 거예요. E porque eu não pude ir para esse CLF por causa do nosso cantata, ele falou para eu mandar um vídeo com uma introdução. 제가 메시지 이제 안 읽었죠. E por isso ele me mandava mensagem pelo celular, mas eu não estava lendo. 그러니까 막 그 미국의 이광보 목사님 아는 인맥을 동원해서 저에게 막 압력을 주는데 너무 힘들었어요. Ele começou a me pressionar através de várias mensagens das pessoas ao meu redor para que eu contactasse ele. 그래서 이제 결국은 이제 했는데 막 너무 이렇게 그냥 빨리 하고 말았는데 참 마음이 힘들었어요. Mas meu coração ficou muito difícil, mas no final eu acabei gravando. 그래 뭐 CLF 회장하면 뭐 이렇게 뭐 월급이나 뭐 수당 이런 거는 없고
A gente não ganha nenhum benefício, ou dinheiro, ou salário por ser presidente do CLF. 뭐 이렇게 뭐 하면 뭐 인사말 하라는 거예요. Eles sempre me falam para dar aquela entrada, a 근데 introdução. 여러분, 저는 말 같은 것도 잘 못하고 글 같은 것도 진짜 못 써요. Eu não consigo falar, eu não me expresso muito bem, eu não consigo escrever bem. 그래서 여러분 CLF 그거 왜 이렇게 책자에 보면 제 인사말 들어가 있거든요. 그 저도 한 번도 읽어본 적이 없어요. 내가 쓴 게 아니에요. E no livreto do CLF tem a introdução, uma carta de introdução escrito com meu nome, mas eu nem li, eu nunca escrevi. 막 써달라 그랬는데 내가 끝까지 버텼거든요. Porque eles disseram para eu escrever, mas eu aguentei até o final. 책은 만들어야 되는데 안 써주니까 그냥 누가 아무나 쓴 거예요. 제 이름으로. Mas esse livreto tinha que ser publicado muito rápido. E como eu não escrevi, alguém escreveu no meu lugar. 이제 그 중에서도 제가 제일 싫어하는 게 있는데 É uma das partes que eu mais odeio. 이제 해마다 서울에서 대전도 집회가 있는데 E a todo ano existe a conferência bíblica na 그 Coreia. 이제 대전도 집회 때 CLF 행사가 있거든요. 되게 크게 하거든요. E dentro dessa conferência tem uma outra conferência que é o CLF. 그래서 거기 가야 돼요, 제가. E eu tenho que participar. 1년에 한국에 그 대전도 집회 때문에 2번이나 가야 돼요. E eu vou para a Coreia 2 vezes por ano por causa dessa conferência. 그리고 막 인사말 해야 되고 Eu tenho que dar a introdução. 또 뭐 CLF 회장에서 기도해야 되고 E por ser esse presidente do CLF eu tenho que orar. 그 중에서 제가 제일 싫어하는 게 뭐냐면 E o que eu mais odeio de tudo isso 기자회견이에요. é aquela press, como que fala? 프레스 컨퍼런스. Conferência coletiva? 예, Coletiva. 그래가지고 이제 이렇게 일반 기자들을 모아서 우리가 기자회견을 하는 거예요. Vários jornalistas vêm e a gente faz essa imprensa essa 근데 coletiva, 목사님들이 서로 거기 안 하려 그래요. 그거 mas 안 해요. nenhum pastor quer sentar. 왜냐하면 이제 기자들이 앉아 있고 이렇게 딱 앞에 의자 놓고 패널 이렇게 질문에 답하는 사람들 쫙 앉아야 되거든요. Porque os jornalistas sentam aqui atrás e nós sentamos aqui nessa mesa, a gente faz aquela entrevista. 근데 이제 목사님 들어가시는 건 당연한 거고. É óbvio que o pastor Parque tem que participar, 근데 다른 목사님들은 죽어도 안 들어가려 그래요. mas os outros pastores não querem participar de jeito nenhum. 여러분 제가 얘기했다 하지 마세요. Por favor, não me dedurem, tá bom? 이민철 목사님도 들어가면 되는데 뭐 이유가 많아요. Pastor Minchol também tem que entrar, mas ele me dá tanta desculpa 뭐 이러고 막 그래가지고 막 por causa disso, por causa daquilo. 그래가지고 이제 저가 들어가야 돼요. E no final, eu que acabo sentando. 야, 넌 CLF 회장에 들어가야지. Ué, você é presidente do CLF, é óbvio que você tem que sentar. 목사님 제가 CLF 회장이면 제가 누가 들어갈지 그 지명할 수 있는 권리가 있어야 되지 않습니까? Pastor, se eu sou presidente do CLF, será que eu não tenho poder para decidir quem vai ter que participar ou não? 이거 맞죠? Certo? 너 회장이니까 Porque eu sou 오늘 presidente. 기자회견 누구 들어가시 이렇게 근데 그 권리는 없어요. Mas eu não tenho nenhuma autoridade para decidir quem vai participar, quem vai sentar lá, 여러분 quais dos 나라 pastores. 이 국민으로서도 저기 이 뭐지 권리가 있고 그다음에 또 이렇게 내가 해야 되는 게 있고 또 나라에서 나에게 해주는 게 있잖아요. Até num país, eu tenho os meus direitos e minhas obrigações, não é? 맞죠? Certo? 이래 뭐 이렇게 여기서 이렇게 자유롭게 살 수 있는 권리 이런 게 있고 그다음에 세금을 내야 되는 뭐 그런 의무가 있고 그렇잖아요. Eu tenho o direito de ter liberdade para viver aqui e eu tenho o dever de pagar impostos, não é? 나는 받는 건 없고 주는 것만 많은 것 같아요. Parece que eu não recebo nada. Eu sempre tenho que dar alguma coisa. 목사님 제가 CLF 회장인데 이거 제가 이거 지명하는 거 아닙니까? Pastor, eu sou presidente do CLF. Será que não seria eu que tinha que decidir? 아니다. 넌 권리가 없다. Não, você não tem autoridade. 예, 저 들어가고 Então eu 예, 이제 sentei. 외국에서 오신 목사님 들어가고 Pastores que vieram dos outros países também 그다음에 sentaram. 이제 테리가 들어가요. E também o pastor Terry. 테리 왜 들어갑니까? Por que o pastor Terry também participou? 색깔 맞추기 위해서 이렇게 쫙. Para combinar as cores. 거기 뭐 이제 아프리카에서 오신 목사님들 많으니까. Porque tiveram também pastores da África. 근데 여러분 테리는 백인이라서 아무도 질문 안 해요. E 테리한테. Terry, porque ele é branco, nenhuma pessoa fez nenhuma pergunta para ele. 미국에서 왔다 그러면 기자들이 질문 안 건드려요. Quando ele disse que veio dos Estados Unidos, ninguém cutucou ele. 그래서 지금까지 테리 목사님 2번이나 그거 기자회견했는데 한 번도 질문하지 않고 그냥 가만히 앉아 있다 내려왔어요. Até agora o pastor Du Terry 번씩이나. participou de 2 coletivas e ele simplesmente ficou sentado. Ninguém fez nenhuma pergunta para ele. 근데 이제 저 가면 막 너무 걱정되는 거예요. E quando eu participo, eu fico muito preocupado. 제가 앉아서 계속 기도 하나님 아무도 저에게 질문하지 않도록 해주세요. Eu sento e fico orando ao Senhor. Senhor, faça com que ninguém me faça nenhuma pergunta. 왜냐하면
저는 잘 모르는데 괜히 내가 대답했다가 또 잘못 대답하면 또 문제가 생길 수 있잖아요. Porque eu não sei de nada. E se alguém me perguntar alguma coisa e eu responder errado, pode causar algum problema, não é? 하나님 제발 아무도 나에게 질문하지 않게 해주세요. Senhor, faça com que ninguém me faça nenhuma pergunta. 그래가지고 진짜 여러분 그 얼마나 힘든 건지 아십니까? Vocês sabem o quão difícil é isso? 네, 그래서 이제 이런 게 있어요. 이제 사람들은 나머지는 궁금하지 않아요. 박 목사님에게 제일 궁금해요. As pessoas não estão interessadas em outras pessoas, mas sim no pastor Park. 근데 이제 목사님이 다 대답할 수는 없잖아요. 막 자잘한 것까지. Mas o pastor Park, ele não pode responder todas as coisas, até os mínimos detalhes, né? 임명철 목사님 같은 분이 옆에서 이제 자잘한 거는 목사님 대답해 주면 되는데 안 가시는 거예요. Mas o pastor Minchor, ele pode sentar perto do pastor Park e responder esses mínimos 그렇다고 detalhes, mas ele não quer participar. 테리가 할 수 있는 것도 아니고 아프리카에서 오신 목사님들이 할 수 있는 것도 아니고 Não é 제가 uma- 해야 되는데 Não é uma coisa que o pastor Terry ou os pastores das Áfricas podem responder. Eu que tenho que responder esses mínimos 문제는 detalhes. 저는 머리에 들은 게 하나도 없는 Mas o 거예요. problema é que minha cabeça é vazia. 아는 것도 하나도 없고 Eu não sei de nada. 장로교회가 뭔지도 모르고 침례교회가 뭔지 가봤어야지 Eu não 알죠. sei o que é a igreja protestante ou batista. Eu nunca fui para essas igrejas. 그래가지고 이제 지금까지는 거의 저에게 질문한 사람이 없었어요. Até o presente momento, quase nenhuma pessoa me perguntou. 그쵸, 재밌죠. CLF에서 여는 기자회견인데 CLF 회장에게는 아무도 질문을 하지 않았어요. Não é interessante? É uma coletiva do CLF e eu sou presidente do CLF e quase ninguém me faz nenhuma pergunta. 하나님이 제 기도를 들어주신 거죠. Quer dizer, Deus está ouvindo a minha oração. 올해는 4명이나 저한테 질문했어요. Esse ano, 4 pessoas me fizeram perguntas. 그래가지고 제가 그 질문 답하는데 너무너무 힘들었어요. E foi muito difícil para responder. 그래가지고 이제 진짜 말도 안 되는 얘기로 답하고 막 Eu 그랬어요. respondi coisas completamente insanas. 여러분, 목사님이 제가 2017년에 목사님 저에게 야, 뉴욕에서 CLF를 해라 그러셨어요. Em 2017, pastor Park me disse para fazer o CLF em Nova York. 근데 제 마음에 어떤 마음이 들었냐면 Mas qual coração eu tive? 누가 우리 교회 와서 우리 말씀을 듣겠냐. Quem vai vir para a nossa igreja para ouvir a nossa palavra? 이런 마음이 제 마음에 들었어요. Eu tive este coração. 왜냐하면 많은 사람들은 우리 교회 보고 아 너희들 잘못됐다 막 그렇게 비난하는 사람들이 많은데 Porque existem muitas pessoas que criticam a nossa igreja, dizendo que o que a gente prega é errado. 누가 우리에게 와서 말씀을 듣겠냐 이런 마음이 있었어요. Eu tinha aquele coração. Quem vai vir para a nossa igreja para escutar a palavra? 그럼 왜냐하면 내가 어떤 마음을 가지느냐에 따라서 어떤 행동이 나오거든요. Porque depende de qual coração eu tenho, o meu comportamento é conduzido. 아무도 우리의 말을 들어주지 않겠다는 마음이 드니까 이게 부담스러운 마음이 생기는 E 거예요. porque eu tive aquele coração que ninguém escutaria a nossa palavra, isso acabou se tornando um fardo 여러분 para 만약에 mim. 내 마음에서 야 이게 너무 재밌고 신나는 일이다 이런 듯한 마음이 든다면 Se eu tivesse aquele coração, uau, que alegria, que bênção. 내가 일을 할 때 되게 기쁜 마음으로 할 수 있겠죠, 그죠? Então eu teria trabalhado com muita alegria, não é? 근데 내가 일을 할 때 부담스러운 마음으로 시작하니까 Mas porque eu comecei esse trabalho sentindo um 아 fardo, 이거 일 되겠나 누가 오겠나 자꾸 이런 마음이 들고 자꾸 내 마음이 일이 작아지고 위축되는 거예요. porque eu tinha aquele coração, será que alguém vai vir? Será que alguém vai nos escutar? Então meu coração ficou cada vez mais 그 estreito. 목사님이 야 2017년에 3월달 뉴욕에서 CLF 하자. Pastor Parker disse, vamos fazer o CLF em Nova York em 2017, março. 그래가지고 이제 일단 목사님 말씀하셨으면 무슨 준비해야 되잖아요. Mas porque o pastor Parker nos ordenou, nós tivemos que preparar. 우리는 할 수 아는 거는 그냥 계속 가는 거. O que nós sabemos fazer é continuamente ir, 예, 좀 무식하죠. 뭐 이렇게 다른 방법을 잘 몰라요. porque nós não sabemos outro caminho. 그래가지고 이제 우리가 한 4,000 교회를 방문한 것 같아요. Nós fomos visitar 4.000 igrejas 한 2달 정도 동안에. durante 2 meses. 그래서 웬만한 목사님들은 거의 다 만나본 것 같아요. Encontramos quase todos os pastores, 저는 그냥 무식하게. de uma forma Hã? 브라질 ignorante. 브라질은 ignorante. 무식한 단어 없습니까? Não tem. Ignorante. 다 No 유식- Brasil não tem 다 유식하게만 a 한가 palavra ignorante. 그래가지고 이제 CLF를 했는데 Então realizamos o CLF. 총 한 1,100명 정도 모였어요. Mais ou menos 1.100 pessoas se encontraram. 새로는 한 600명에서 700명 정도 온 것 같아요. Eu acho que umas 600 ou 700 novos pastores 여러분 participaram. 근데 이제 그러면서 그 참석한 목사님들 구원을 받고 너무너무 좋아했어요. E os pastores que participaram ficaram muito felizes. 여러분 그러면서 이제 우리가 계속 무슨 행사 할 때마다 무조건 CLF를
계속 했었어요. E a partir daquele momento, a cada evento que realizávamos, também realizávamos o CLF. 그래서 대전도 집회를 해도 CLF를 하고, Conferência bíblica, realizávamos CLF também. 그 다음에 뭐 세계 대회를 해도 CLF를 하고, Acampamento mundial, também o CLF. 하다못해 칸타타 투어를 해도 CLF를 E 하고, até com Cantata Tour realizávamos o 여기 CLF. 수양회를 해도 CLF를 따로 E 하고. também acampamento realizávamos o CLF. 그러니까 여러분 이건 감사한 거야, 안 감사한 거야? Então isso é gratificante ou não? 입은 감사한데 Pela boca é gratificante, 항상 일이 두 배인 거예요, 이게. mas trabalho é o dobro. 근데 이제 여러분 이렇게 하는데, 여러분 우리가 내가 원해서 하는 건 아니지만, Embora eu não faça isso porque eu deseje, 여러분 목사님들이 구원을 받고 변하는데 너무 좋은 거예요. mas foi muito bom ver os pastores recebendo a salvação e se transformando. 어떤 목사님은 CLF 와서 구원을 받았어요. Teve um pastor que veio, participou do CLF e recebeu a salvação. 그리고 회개한 믿음 읽었어요. E ele leu o livro Perdão dos Pecados. 이분이 깜짝 놀랐어요. Ele ficou muito surpreso. 그래서 한 10번을 읽은 것 같아요. Acho que ele leu umas 10 vezes. 여러분 그 책을 나에게 보여줬는데 E ele me mostrou o livro. 진짜 그 안에 막 그 형광펜으로 막 줄치고 Estava todo riscado com canetas 자기 막 coloridas. 쓰고 막 E ele tinha feito 그래가지고 anotações. 진짜 책이 막 너덜너덜해졌어요. E o livro estava quase todo rasgando. 자기가 이 세상에서 회개에 관한 책을 진짜 많이 봤는데 Ele disse que leu vários livros de arrependimento, 회개에 대해서 가장 잘 설명한 책이 바로 이 회개한 믿음이다. mas o livro que mais expressou detalhadamente sobre arrependimento é esse livro Arrependimento e Perdão 여러분 dos 혹시 안 Pecados. 읽으신 분은 오늘 다 사서 읽으세요. 진짜 좋거든요. Se tem alguém dentre vocês que não leu esse livro, por favor, comprem e leiam 여러분 hoje. 그래서 이제 목사님들이 구원을 받고 변하고 막 그 교회가 변하기 시작하는 거예요. Esses pastores receberam a salvação, se transformaram e as suas igrejas também se transformaram. 멤피스의 어떤 목사님은 Teve um pastor em Memphis. 여러분 그 미국도 이렇게 강도들 많거든요. Nos Estados Unidos também tem muitos ladrões. 그래서 그 멤피스에서 자기 이제 그 시내에서 강도를 만났어요. E esse pastor se encontrou com ladrões na cidade. 근데 강도가 돈을 달라 해서 돈을 줬는데 O ladrão disse: me passa o dinheiro. Ele 돈을 deu o 받고 dinheiro. 총을 쐈어요. Quando ele deu o dinheiro, o ladrão apontou a arma e atirou nele. 바로 앞에 있는데 돈을 넘겨받을 정도니까 되게 가깝잖아요. Então, se a ponto de dar o dinheiro, eles estavam bem próximos. 근데 돈 받고 바로 총을 쐈어요. O ladrão recebeu o dinheiro e atirou no pastor. 3발을 쐈어요. Atirou 3 balas. 그래가지고 총을 딱 쏘니까 목사님 자기 돈으로 이렇게 딱 막았는데 E quando o ladrão estava atirando, ele inconscientemente, ele tentou se proteger com as mãos. 손으로 총을 막을 수 있어요, 없어요? Mas ele consegue se proteger com as mãos? 슈퍼맨은 막더라고요 보니까. Mas Superman consegue, né? Se proteger das balas. 근데 사람 못 막아요. Mas o ser humano não. 근데 이런 건 있어요. Mas aconteceu 손을 딱 isso. 막았는데 Quando ele se protegeu com as suas 총알이 mãos, 손가락에 맞았어요. a bala atingiu a sua mão 손가락이 떨었어요. e caiu o seu dedo. 근데 손가락에 맞으면서 총알이 이렇게 각도가 바뀐 거죠. Mas quando quando a bala chegou em direção ao seu dedo, ela se desviou. 그래서 이 사람이 얼굴에 한 방, 팔에 한 방, 배에 한 방 쐈는데 Então ele recebeu uma bala no rosto, na barriga, 얼굴, no rosto, 배, na barriga 그다음 팔. e no braço. 그게 이제 가슴에 쐈는데 이렇게 하면서 이제 손가락 맞고 팔 맞고 배 맞은 거예요. E assim, quando ele se desviou, ele acabou ele recebendo as balas nesses 3 pontos. 그러면서 얼굴 이렇게 하면서 총알이 맞고 이제 이게 빗나가서 얼굴은 당연히 총알 안 맞은 거 맞으면 죽었죠 바로 그 자리에서. Então, quando ele apontou a arma para o rosto, ele conseguiu se desviar por causa da mão que ele protegeu. A bala atingiu o dedo e se desviou. 근데요, 여러분 미국은 브라질도 그럴지 모르겠어요. 미국은 그 쓰러졌는데 이제 그 뭐죠? 앰뷸런스가 왔어요. Eu não sei se no Brasil também acontece a mesma coisa. Ele desmaiou e a ambulância veio muito rápido. 그래가지고 그 사람들이 손가락을 찾았어요. 길에 떨어져 있는 거. E os enfermeiros conseguiram encontrar o dedo que tinha caído na rua. 해가지고 이제 거기 얼음팩에 담가놨는데 Assopraram e colocaram dentro do gelo 붙였어요. e grudaram. 그래서 붙었어요 손가락이. E aí o dedo dele grudou novamente na mão. 대단하죠, 그죠? Incrível, né? 이제 팔 맞아서 팔 뼈 부러지고 이제 배 맞았어요. E assim o braço dele quebrou e ele também levou uma bala na 병원에 barriga. 입원했어요. Ele foi internado no hospital. 딸들이 있었어요. Ele tinha suas filhas. 아빠, Pai,
Pai, 아빠 봐라. pai, olha. 신앙 잘하다가 뭐 구원받았다 그러더니 O que? Você falou que vive uma vida espiritual boa, que recebeu a 이 목사님 salvação. 우리를 만나 구원을 받았거든요. Porque através da gente ele recebeu a 아빠 salvação. 구원받았더니 구원받는데 이래 총 맞나? Pai, você disse que recebeu a salvação e sofre esse tipo de acidente? 구원받는데 총이래 세방 맞나? Você que recebeu a salvação leva 3 그리고 딸들이 tiros. 막 아버지한테 그런 거예요. E as filhas estavam reclamando para o pai. 그 아버지가 뭐라는 줄 아세요? Sabe o que aquele pai disse? 야 멤피스에서 총 3방 맞고 사는 사람 나밖에 없어. Na cidade de Mênfis, somente eu sobrevivi levando 3 총 balas. 3방 맞으면 죽어요. Porque se alguém leva 3 tiros, morre. 야 하나님이 나와 함께 계시니까 3방 맞고 사는 거야. Porque Deus está comigo. Quando eu levei 3 tiros, eu não morri e pude 하나님 sobreviver. 나와 함께 안 계시고 내가 구원 안 받았으면 난 벌써 죽었어. Se Deus não estivesse comigo e eu não tivesse recebido a salvação, já teria 여러분 morrido. 이런 간증들이 내 마음에 참 힘을 주는 거예요. Esses testemunhos me davam muita força no meu coração. 여러분, 올 봄에 한국에 갔는데 Essa vez, quando eu fui para a Coreia, 케냐에서 모든 기독교 총회장 목사님 왔어요. veio o presidente, veio o presidente de todas as igrejas do Quênia. 그리고 케냐에서 제일 큰 교단이 뭐냐면 우순절 교회인데 펜타코스탈. E a igreja maior que existe no Quênia, a igreja pentecostal. 여러분 케냐 제일 큰 교회가 그 우순절 교회예요. 막 춤추고 기도하고 막 그런 데 있잖아요. 병 Sabe aquela 고치고. igreja pentecostal, onde as pessoas dançam e pedem para ser curadas? 그리고 거기 총회장이랑 그다음에 전체 총회장 2명이 왔어요. Veio o pastor presidente principal e o outro também presidente principal. Vieram dois. 박 목사님 한 자리에 앉혀놓고 깼어요. 너희들 구원 아니라고. E o pastor Park sentou esses 2 pastores e por um momento só ele já quebrou todos eles. Vocês não receberam a 그래 잘 salvação. 못하거든요. 저는 그래 잘 못하거든요. Eu não consigo fazer isso muito bem. 저는 그래 잘 못하는데 목사님은 혼자서 딱 2명 앉혀놓고 당신들 둘 다 신앙 아니다. Eu não consigo fazer isso muito bem, mas o pastor sentou esses 2 pastores e disse: vocês não vivem uma vida 지금 espiritual. 비행기 타고 와가지고 막 이게 어지러지는데 목사님한테 막 정통으로 한 대씩 맞은 거예요. Eles acabaram de chegar, de descer do avião, todos tontos, e acabaram levando um soco do pastor 그래서 naquele 목사님이 instante. 여기 있는 동안에 말씀 들어라. E enquanto vocês estiverem aqui, ouçam a 여러분 palavra. 그래가지고 이분들이요 구원을 받았어요. E eles receberam a salvação. 여러분 그거 못 보셨죠? Vocês não assistiram, 그 né? 영상이 있어요. Existe um vídeo. 그 제가 구해서 목사님 드리고 갈게요. Eu vou dar para o pastor. 이분들이 그러고 나서 간증을 하는데 E eles estavam dando seu testemunho. 저 깜짝 놀랐어요. Eu fiquei muito surpreso. 여러분 나 오늘 구원받았습니다. Hoje eu recebi a salvação. 나 지금까지 죄 씻어달라고 회개했는데 Eu até agora eu sempre me arrependia para receber o perdão 오늘 dos 내가 pecados. 진짜 구원받았다고 간증하는데 여러분 저 같은 사람도 가슴에 감동이 되더라고요. Mas ele deu testemunho. Hoje eu recebi a salvação. Até uma pessoa Viram, como 못 eu, 보셨죠? eu fiquei emocionada. Vocês não assistiram, né? 확실히 멀리 사니까 이게 Porque vocês vivem longe. 인터넷 전달 속도가 좀 느리네요. 이게. O sistema de internet é bem devagar, né? 그래서 여러분 우리 교회에서 내가 보여줬어요. 형제자매들이 영상 보면서 다 박수 쳤어요. Eu mostrei esse vídeo na minha igreja e todos os irmãos bateram palma. 여러분 그래서 진짜 크고 좋은 목사님들이 많이 구원받았어요. Muitos pastores poderosos, eles receberam a salvação. 제가 이번에 갔는데 Dessa vez eu fui. 이번에 갔는데 Eu fui. 신현종이라고 백석대학교라고 있어 우리나라에. Na Coreia tem uma universidade chamada Baeksok. 이거는 장로교에서 세운 대학교, 기독교 학교예요. É uma escola, embora seja cristã, é uma escola presbiteriana. 근데 이 사람이 신현종이라는 사람이 거기 총장이었어요. E esse Shin Hong-jong, ele era o reitor 구원받았어. e ele recebeu a salvação. 그것도 여러분 보셔야 돼요. Vocês também têm que assistir isso. 그게 이제 português 누가 번역을 하긴 해야 되겠지만 A gente tem que traduzir para o português. 여러분 저 83년 동안 저는 Durante- 가짜 복음을 전했습니다. Eu, durante 83년. por 83 anos, eu preguei o evangelho de forma errada. 이분이 나와서 딱 그렇게 시작하면 아, 구원 받았다 느낌이 좀 오잖아요. Quando vocês ouvem ele falando assim desde o princípio, você pode perceber, ele recebeu a salvação. 구원 안 받은 사람들은 자기 자랑부터 하기 시작하고 Porque quando a pessoa não recebe a salvação, ela começa somente a se vangloriar desde o princípio. 뭐 이렇게 얘기하면 그렇지만 거론한 폰만 딱 봐도 구원 받았는지 안 받았는지 대충 짐작할 수 Eu 있잖아요. não sei se eu posso falar assim, mas só do momento que ele entra no palco e está andando, eu já consigo perceber, né? Se ele recebeu na salvação. 이분이 간증하는데 저 깜짝 놀랐어요. Mas ele deu o seu testemunho, eu fiquei surpreso. 우리 교회랑
그냥 어떻게 우리 아는 어떤 목사님이 연결돼가지고 계속 교제하다 구원받은 거예요. Ele acabou se conectando com o pastor da nossa igreja, escutou a palavra e recebeu a 여러분, salvação. 나는 지금까지 가짜 복음을 전하고 Até 살았는데, agora eu empreguei o evangelho falso. 나는 남은 인생 동안 이 복음을 전하고 살고 E 싶다. durante até o resto da minha vida eu quero pregar esse 진짜 evangelho 남은 인생 agora. 동안 사람들에게 당신 죄 없다 이거 얘기하고 살고 싶다고. Eu quero viver a minha vida falando para as pessoas, encontrando com elas, falando: você não tem pecado. 여러분 이것뿐만 아니라 진짜 많은 목사님들이 구원을 받았어요. Não somente ele, mas muitos outros pastores também 그래서 receberam a 우리가 계속 salvação. 연락을 가지는 분들도 계시고, Existem pastores que ainda estamos tendo vários 또 어떤 contatos. 분들은 너무 한꺼번에 이제 많이 오니까 끝나고 우리가 연락이 끊어진 분도 계셔요. E também tem alguns pastores, porque muitos vieram de uma vez só, nós acabamos quebrando o contato com 한 eles. 번은 Uma vez, 우리가 이제 달라스에 그 수양회에 있어서 셰리프를 준비했어요. no acampamento de Dallas, nós preparamos o CLF 갔는 어떤 교회를 이렇게 방문하는데 그 예배를 드리고 있었어요. e fomos visitar uma igreja e eles estavam tendo culto. 근데 그 목사님이 막 그 히브리서 말씀을 하면서 영원한 속죄에 대해서 막 말씀 E 전하시는. aquele pastor estava pregando sobre Hebreus, sobre a eterna redenção. 우리 깜짝 놀랐어요. Nós ficamos surpresos. 야, 복음을 가진 목사님 계신 거. Oh, tem um pastor também que tem o 끝나고 evangelho. 만나면 너무 좋겠다. Seria muito bom se a gente se encontrasse com ele depois do culto. 딱 만났는데 Nos encontramos com 알고 ele 봤더니 작년에 달라스 캠프 참석해서 그 배운 거예요. e acabamos descobrindo que ele tinha participado do CLF ano passado em Dallas e 그래가지고 recebeu a 이제 salvação. 그걸 이제 혼자 공부해가지고 자기 교회에서 말씀 전하는데 그게 쉽지 않거든요. Ele escutou o evangelho, ele estudou e acabou pregando na igreja dele. 그래가지고 내가 오늘 했는데 잘했냐 그러면서 우리한테 물어보고. E ele me perguntou: será que eu preguei hoje bem? O que você 야, acha? 그러지 말고 너희들 와서 좀 집회 좀 해주라. Não, vocês vêm para cá e faz uma conferência na minha 그럼 뭐 igreja. 집회하면 다른 거 얘기하지 말고 이거 영원한 속죄 그 얘기해줘라. E quando vocês vierem para a minha igreja, não fala de outra coisa, fala só da eterna redenção. 여러분 아담과 하와가 선과 악을 알게 한 나무 실과를 따먹었어. Quando Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, 그런데 선과 악을 알게 하는 나무 실과는 먹으면 이게 무엇이 선인지 무엇이 악인지를 구별할 수 있는 능력이 생겨요. criou poder para eles diferenciarem o que é bom e o que é mal. 여러분 근데 내가 신앙을 해보니까 Mas quando eu vivo a minha vida 여러분들도 espiritual, 그렇고 나도 그렇고 선과 악을 이 선악을 구별하는 지혜를 굉장히 많이 의지하고 사는데 mas nós tanto eu como vocês, quando vivemos a nossa vida espiritual, nós dependemos muito na diferenciação do bem e 내가 do mal. 가지고 있는 선과 악의 지혜는 하나님의 마음과 항상 거의 반대였어요. Mas quando nós temos esse conhecimento do que é bem e do que é mal, nós sempre ficamos contra 여러분 방금 Deus. 제가 말씀드린 것처럼 Assim como eu já disse para 나는 vocês, CF를 하라는 얘기를 들었을 때 quando eu ouvi para eu fazer o CLF, 누가 우리 얘기를 듣겠나? quem vai nos ouvir? 또 괜히 우리는 또 핍박하는 사람들만 늘어나는 거 아니야? Será que o número de pessoas que nos perseguem não vai aumentar? 여러분 내가 봤을 때 우리는 그렇게 생각했단 말이에요. Eu pensava dessa forma. 이거 꼭 해야 되나? Será que nós temos que 여러분 fazer? 그런데 Mas 여러분 그것은 선악을 따먹은 인간의 마음에서 나오는 지혜였고 isso é sabedoria que sai do homem quando comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. 여러분 실제로 해보니까 Mas quando realmente 이 안에 efetuamos, 너무나 큰 은혜가 있는 거예요. tinha uma grande graça dentro desse trabalho. 여러분 작년에 우리가 달라스에서 수양회를 했는데 Ano passado realizamos o acampamento em Dallas. 여러분 CLF 목사님들만 350명이 참석했어요. Somente pastores do CLF, 350 pastores 근데 여러분 participaram. 우리 미국에서 수양회를 하면서 E realizando esse acampamento nos Estados Unidos, 새로운 사람이 350명이 온 적이 없어요. nunca vieram 350 pessoas novas. 여러분 전국 교회에서 형제자매들 막 전도해가지고 데리고 와도 350명이 안 된단 말이에요. Quer dizer, por mais que as outras igrejas regionais tragam novas pessoas, nunca chegou a 350명 350 와가지고 pessoas. 말씀 듣고 대부분 구원받고 막 좋아하고 기뻐하고. E quando essas 350 pessoas participaram, a maioria delas ouviu a palavra, ficou muito feliz e recebeu a 여러분 salvação. 나는 이게 복이란 마음을 가지지 않았어요. Eu não tinha o coração que isso era uma bênção. 여러분들도 여러분 마음에 생각을
생각을 한번 해보세요. Vocês também têm que pensar. 여러분은 무엇을 지금 복이라고 생각하고 O que 있는지, vocês acham que é bênção agora? 무엇이 저주라고 생각하는지, O que vocês acham que é maldição 무엇이 agora? 기쁜 것이고 무엇이 나쁜 것이라고 O que vocês acham que é bom ou ruim? 여러분 마음에 생각하고 있는 게 있을 거 아니에요. Vocês também pensam assim. 그런데 그것이 이거 틀릴 수도 있다고 생각 한번 해보신 적 있으세요? Mas por acaso vocês pensarem, talvez eu esteja pensando errado? 여러분 1999년 Em 1999, 2월 1일 1º de fevereiro, 군대 간 날이에요. foi o dia que eu fui pro exército. 저는 다른 거는 기억 못해도 군대 간 날은 기억해요. Eu não consigo me recordar de outras datas, mas essa data eu me recordo. 그리고 2001년 Em 2001, 3월 31일 31 de março, 군대에서 제대한 날이에요. quando eu me formei do exército. 제가 요 두 날은 평생 못 잊어버릴 거예요. Essas duas datas eu acho que eu nunca vou me esquecer. 여러분 저는 내 군대 갈 때 Quando eu fui pro exército, 제가 미국에 있었는데 eu estava nos Estados Unidos. 우리 아버지한테 전화 왔어요. Meu pai me chamou, me ligou. 너 한국 와라. Vem para a Coreia. 그때 제가 좀 문제가 있긴 있었어요. Naquela época eu tinha um problema. 마음이 되게 높았고 Meu coração era muito arrogante. 그래서 교회나 목사님과도 거리가 되게 많았고 E meu coração estava distante da igreja, do 근데 servo. 이제 우리 아버지가 갑자기 전화해서 오라 E de 그러시죠. repente o meu pai me ligou e disse para que eu fosse. 제가 설명을 드렸어요. Eu expliquei. 아버지 왜 이현모 목사님 말만 들으세요? Pastor, pai, por que você somente ouve as palavras do pastor Ihonmo? 난 이현모 목사님 얘기한 적 없다. Eu não ouvi nada dele. 이현모 목사님 얘기 안 했는데 왜 오라 그래요? Se o pastor Ihonmo não me dedurou, por que meu pai vai me ligar de repente? 하나님 뜻이다. Porque essa é o propósito de Deus. 나는 하나님 뜻 너무 그때 싫었어요. Eu odiava a vontade de Deus. 다 하나님 뜻이라 그러고 Ele sempre falava que tudo era vontade de 그래서 Deus. 제가 설명을 드렸어요. Daí eu expliquei. 아버지 내가 그때가 10월 달이었는데 Naquela época era outubro 미국은 12월 초면 학기가 끝나요. e a escola termina no início de dezembro. 아버지 한 달 반 있으면 학기가 끝나면 1월 달에 다시 시작합니다. Pai, depois, se eu aguentar somente um mês e meio, eu vou acabar esse semestre. E 1월 eu 달에 começar em 1월 달에 janeiro. 시작하면 4월 달에 끝나는데 E se eu começar em janeiro, eu vou terminar em abril. 그때 제가 졸업하는데 그때 6개월만 기다려주면 안 되겠어요? E aí daí eu vou me formar. Será que o senhor não pode somente esperar 6 meses? 안 된다. Não. 그래서 왜 이현모 목사님 얘기만 들으십니까? Ai, por que meu pai só ouve as palavras do 난 pastor 이현모 목사 Yongo? 얘기 들은 적 없다. Eu não ouvi o que ele me disse. 왜 가야 됩니까? Por que eu tenho que ir? 하나님 뜻이다. Porque é a vontade de Deus. 6개월만 기다려 주십시오. Por favor, espera só 6 안 된다. meses. 지금 당장 와라. Não, vem 근데 agora. 여러분 이게 막그 마음이 어렵잖아요. 그러면 Então meu coração ficou difícil, não é? 그러면 제가 그래서 그러면 가겠습니다. Daí eu disse pro meu pai, tá bom, pai, 근데 eu 여기 뭐 vou. 내 은행도 있고 또 내 짐도 있고 정리를 해야 되니까 Aqui tem a- 일주일만 기다려 주십시오. Tem a minha conta bancária que eu tenho que fechar, tem a minha conta telefônica, minhas coisas. que Me dá 정도는 só 해줄 수 uma 있잖아요. semana, tá, pai? 네, 그 정도 해줄 수 있잖아요. Meu pai poderia ter deixado, não é? 네, 그죠? 대답 안 Certo? 하시네요. Vocês não estão 목사님 편인가요, respondendo. 다? 목사님 편인가요? Vocês estão ao lado do pastor Park? 그 내가 이제 그래가지고 내가 일주일만 기다려 달라 그랬어. Eu disse pro meu pai, pai, espera só 그럼 uma 학교에서도 semana. 정리하고 은행에서도 정리할 게 있어요. Porque eu tenho que fechar a escola, trancar a escola, fechar a conta 우리 아버지 bancária. 저한테 뭐라고 얘기한 줄 아세요? Sabe o que meu pai me respondeu? 안 된다. 오늘 당장 와라 그러시는. Não, vem hoje. 여러분 뉴욕에서 한국 가는 밤 비행기가 있어요. E nos Estados Unidos tem um avião que parte à noite 오- para a Coreia. 오후에 저에게 전화하셔서 그 비행기 타고 당장 나오라 그러시는. Meu pai me ligou à tarde e disse para eu pegar aquele avião da noite. 아, 짐이랑 은행이랑 학교는요 이현모 목사님에 다 맡기고 너는 네가 필요한 거 네 옷만 가지고 오늘 당장 나오라는 거예요. Aí eu disse, pai, mas eu tenho que arrumar a mala, eu tenho que trancar a escola. Não, só pega o necessário e fala para o pastor Ihonmo arrumar o resto 예를 e vem 들어서 hoje. 야 일주일은 안 되고 3일 줄게 이래도 내가 좀 괜찮았을 것 같아요. 내가 느낌에. Eu fico pensando, se meu pai pelo menos tivesse me dado 3 dias para eu organizar, eu não ia ficar tão frustrado. 근데 오늘 당장 밤 비행기 당장 타고 나와. 그러니까 Mas meu pai falou, hoje à noite você pega o avião e vem para a Coreia. 우리나라 말에 지렁이도 밟으면 꿈틀한다고. 지렁이 알지? 지렁이. Ah, tem um ditado coreano que fala quando a minhoca, 예, 지렁이 알지? sabe minhoca? 지렁이도 밟으면 꿈틀하잖아요. Quando a gente pisa, 그 다음에 여러분 ela
쥐도 코너에 몰리면 고양이는 문다고. Até o rato, quando o rato ele é preso na esquina, ele acaba sendo mordido pelo gato, 뭐 né? 예를 들어서 뭐 야 안 돼, 한 3일만 있다, 3일 안에 정리하고 와, 이렇게만 해도 괜찮았을 것 같은데 지금 당장 지금 짐 싸가지고 공항으로 가 그러는데 이 가슴에서 막 폭발하는 거예요. Meu coração, se meu pai pelo menos tivesse me dado 3 dias para arrumar as coisas, eu não ia ficar tão frustrado, mas ele me deu só um dia, meu coração acabou se explodindo. 그 제가 폭발하니까 E quando eu explodi, 저 그랬어, 싫다고. eu disse, não pai, eu não vou. 저 딱 끊었어요, 전화. E desliguei o telefone. 너무 멋있죠, 여러분? Vocês não acham que é charmoso isso? 내가 지금 생각해봐도 너무 멋있었던 것 같아요. Pensando hoje, eu vejo que eu tive muito charme em fazer tudo isso. 아, 그러니까 전화가 안 오더라고요. E daí meu pai não me ligou de volta. 때로는 또 세게 나갈 필요도 있구나. Algumas vezes eu também tenho que 그리고 sair 그 forte 다음날 mesmo. 그리고 그 다음날 내가 학교에서 왔는데 E no dia seguinte, quando eu voltei da escola para minha casa, 우리 엄마랑 우리 누나가 와 있는 거예요. minha irmã e minha mãe estavam me aguardando em casa. 우리 아버지가 야 얘 말 안 듣는데 가서 끌고 와 그래가지고 이제 그 특별 에이전트 2명을 보낸 거예요. Meu pai, ele falou para minha mãe, ele não está me obedecendo. Ele enviou esses 2 agentes especiais para me capturar. 우리 엄마 저 보자마자 등짝을 빡 때리면서 Minha mãe, logo que ela me viu, ela me deu um tapa bem forte nas minhas costas. 미쳤어. Você tá louco? 그래가지고 우리는 탁 하고 막 째려보고 있고. E minha irmã estava me encarando assim. 얘는 너 미친 놈 그러면서 막 Seu louco! 욕 실컷 얻어먹고. Levei um monte de bronca. 하여튼 너 저기 뭐야 하여튼 쓸데없는 얘기하지 말고 당장 한국에 들어가자. 그래가지고 그날 밤에 당장 왔어요. Não fala nada de coisa inútil. E naquele dia, elas me levaram para a Coreia. 여러분 제가 한국에 갈 때 Quando eu fui para a Coreia, 물론 저에게는 선택권이 é 없었지만 claro, eu não tive escolha. 미국에 나와서 공부를 더 하느냐 군대를 가느냐 두 가지의 길이었어요. Eu tinha 2 caminhos, ou continuar os meus estudos nos Estados Unidos ou ir para a Coreia, para o 여러분 exército. 내 마음에서는 내 생각에서는 남아서 공부하는 게 훨씬 나에게 유익할 거라는 마음이 있었어요. Eu achava que era muito melhor eu permanecer nos Estados Unidos e estudar. 왜냐면 군대는 피할 수는 없거든요. 무조건 가야 되거든요, 한국 Porque 사람. na Coreia, os coreanos, eles não podem evitar 근데 ir para o 나는 exército. 지금 군대 가는 것보다 나는 학교에서 공부를 하는 게 나에게 훨씬 유익하다는 마음을 가졌어요. Mas eu achava que era muito mais útil naquele momento eu continuar os meus estudos do que 그게 ir para o 내 exército. 마음이었어요. Esse era o meu coração. 왜냐하면 여러분 생각해 보세요. Porque pensem, 이미 계속 학교를 다니고 있었고 porque eu estava estudando, 거기 내 차도 있었고 tinha o meu 모든 carro, 것이 있었는데 eu tinha tudo. 여러분 중간에 끊고 군대 갔다 다시 와서 다시 셋업하려면 시간도 많이 들고 힘도 많이 들고 돈도 많이 들고 Porque eu trancar tudo isso, parar no meio, ir para o exército e depois voltar e começar tudo de novo, seria muito mais difícil. 목사님 아니야 군대 가야 돼. O pastor disse, não, você vai para o 그래서 exército. 군대 갔어요. E daí eu fui para o exército. 그럼 내가 마음에 군대 갈 때 너무 절망스러웠어요. Quando eu fui para o exército, meu coração estava em desespero. 여러분 내 마음에서 야 이제 나도 인생 끝이구나 그런 마음이 들었어요. Eu tinha aquele coração, minha vida acabou agora. 여러분 이게 바로 선악과에서 나오는 판단이에요. Esse é exatamente o julgamento que vem do conhecimento do bem e do mal. 나는 내가 그걸 믿었기 때문에 진짜 내 인생 끝났다고 생각했기 때문에 너무 고통스러웠어. Porque eu acreditava nisso. Eu achava que a minha vida, eu estava sofrendo muito por causa 너무 disso. 고통스러우니까 막 하나님 원망하게 되고 교회를 원망하게 되고 막 그랬어요. Porque eu estava sofrendo muito. Eu murmurei diante da igreja, 자, murmurei 자, diante 근데 de 여러분, Deus. 내가 지금 생각해 보면 Mas quando eu penso agora, 여러분 내가 군대에 간 것은 내 인생에서 가장 잘 선택한 거예요. foi a melhor escolha que eu fiz quando eu fui para o exército. 내가 만약에 지금 이 마음을 가지고 다시 돌아간다면 난 똑같은 선택을 할 거예요. Se com esse coração eu voltasse, eu teria feito a mesma escolha. 여러분 군대를 통해서 하나님 나에게 참 많은 은혜를 입히시고 Através do exército, Deus me deu muito da sua 여러분, 마음 graça. 꺾는 데는 군대만큼 좋은 게 없어요. E para quebrar o coração não existe melhor lugar do que ir para o exército. 제 아내가 컴퓨터를 하는데 제 아내는 타자를 칠 줄 몰라요. Minha esposa, ela utiliza o computador e ela não sabe digitar. 그거 제가 너 군대 가면 이틀이면 배울 수 있다. Eu falei para ela, se você for para o exército, você pode aprender em 2 dias. 저도 타자 못 쳤거든요. Porque eu também não sabia digitar. 근데 맞고 맞으니까 손이 막 빨라져요. Mas eles me bateram e meus dedos ficaram muito rápidos. 땅에다 대가리 2번만 딱 박으면 이게 막 이게 1분에 100타씩 속도가 빨라져요. Eu coloquei a minha cabeça no chão e a cada minuto eu digitava 100 vezes mais 여러분 rápido. 마음 꺾는 거는 그만큼 좋은 게 없는데
Não existe melhor coisa do que nós quebrarmos o 하나님 nosso 거기서 내가 coração. 딱 꺾으시고 E Deus me quebrou. 그때부터 나에게 축복을 하시면서 E a partir daquele momento Deus começou a me 여러분 abençoar. 내가 이런 얘기 여러분에게 몇 번 Eu já 얘기했지만 falei várias vezes disso 내 para 삶을 vocês. 그렇게 아름답게 하실 수가 없는 거예요. Deus não poderia ter feito minha vida melhor do que 여러분 지금 agora. 얘가 어떻게 여기 서 있을 수 있는지 아십니까? Vocês sabem por que eu estou aqui 여기 agora? 내가 서서 여러분과 교제하고 Estando aqui em pé, conversando com 여러분 말씀 vocês, 전하고 pregando a 여러분 palavra, 여기서 맛있는 것도 먹고 comendo muitas 대접도 coisas 받고 gostosas, sendo bem 여러분 tratado. 어떻게 이렇게 행복할 수 있는 가장 그 큰 근원이 그 군대였어요. Tem uma razão para eu conseguir ter recebido todas essas bênçãos, 내가 ter ido para o 그때 군대 안 exército. 갔다면 저는 지금 어떤 삶이 됐을지 상상을 할 수 없어요. Eu não consigo imaginar se eu não tivesse ido para o exército, como seria a 내가 minha vida 만약에 미국에 agora. 그때 남았더라면 Se eu tivesse permanecido nos Estados 나는 그냥 Unidos, 내 인생을 따라서 나는 진짜 교회 밖에서 타락한 삶을 살았을 거예요. eu somente teria seguido a minha vida fora da igreja, fracassando. 여러분 내가 옳았습니까? Será que eu estava certo? 여러분 내 경험이나 내 생각이 맞았습니까? Será que minha experiência, meus pensamentos estavam 여러분 내가 알고 corretos? 있는 선과 악의 기준이 옳았습니까? Será que o conhecimento do bem e do mal que eu tinha estavam 여러분 certos? 인간이 옳은 선과 악의 기준을 낼 수 있다면 Se as pessoas podem expressar o que é bom e o que é ruim, 하나님이 그것을 따먹지 말라고 하지 않으셨을 거예요. então Deus não teria falado para elas não comerem. 근데 여러분 인간이 선악과를 따먹으면서 Mas quando o ser humano comeu aquele fruto do 인간의 conhecimento do 마음은 mal, 사단의 영향을 받게 되고 ela começa a receber influência de 그래서 Satanás. 여러분 하나님 나에게 축복을 하시는 거지만 E por isso, embora Deus quisesse me abençoar, 선악과를 따먹은 인간의 마음이 꼭 저주처럼 느껴지고 quando comemos aquele conhecimento fruto do bem e do mal, 이것이 parece que 굉장히 recebemos a 나에게 maldição. 복이고 나를 위하는 건데 Isso foi uma grande bênção e era por mim. 여러분 선악과를 따먹은 인간의 마음 이것을 저주처럼 부담처럼 고통처럼 느끼게 만드는 일을 하는 거예요. Mas por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal, Satanás faz com que pense que isso é uma maldição. 여러분 내 말 이해하십니까? Entendem? 여러분 CLF는 너무 우리의 큰 축복이에요. O CLF é pra gente uma grande bênção. 여러분 그 목사님들이 구원받고 하는 간증만 들어도 Só de ouvir os testemunhos dos pastores que receberam a 여러분 salvação, 일주일 동안 화가 안 난다니까요. durante uma semana eu não fico bravo. 야 어떻게 저런 사람이 와서 구원을 받냐. Uau, como que essa pessoa pode ter recebido a 여러분 salvação? 마음이 막 너무 뜨거워져요. Meu coração ficou muito quente. 여러분 근데 이렇게 귀하고 감사한 건데 Mas é um trabalho tão bom e 이렇게 큰 abençoante. 축복인데 É uma grande bênção. 선악과를 따먹은 인간은 그것을 고통으로 부담으로 문제로 보게 하는 사단이 만들어 놓는 거예요. Mas Satanás faz com que, por causa que eles comeram fruto do conhecimento do bem e do mal, faz com que tudo isso pareça 여러분, sofredor, ruim, 내가 mal. 군대 간 것은 O fato de eu ter ido para o exército 진짜 완벽한 시기에 foi tempo perfeito. 진짜 이것보다 더 좋은 선택이 없었어요. Não houve melhor escolha do que essa. 제가 제대한가 2001년이었어요. Eu me formei em 2001, 그때 IYF가 생기고 영어 말하기 대회가 생기고 surgiu o IYF, o English Camp, 그래서 그때 IYF에서 참 많은 일을 하고 e eu realizei muitos trabalhos através do 박범 IYF. 목사, 테리 목사도 IYF를 통해서 같이 만나게 E 돼요. também pastor Pawan, pastor Terry, 하나님 se encontrou 우리 por causa do 책도 번역하게 IYF, 해주시고 fez com que nós traduzíssemos 영어 캠프도 하게 하시고 livros, acampamentos de 여 inglês, 집회도 가게 하시고 conferências. 그래서 한국에서 일을 했는데 Trabalhei na Coreia 미국에서 메디슨 스퀘어 가든 집회가 생긴 거예요. e surgiu o Madison Square Garden, a conferência nos Estados 그래서 Unidos. 우리가 메디슨 스퀘어 가든 집회하러 미국에 E 왔는데 viemos participar, para trabalhar nessa conferência. 목사님이 저를 보고 야 너희는 미국 가라 이제. Pastor Parque disse, vai para os Estados Unidos 한국에 우리가 agora. 뭐 영어 캠프 영어만에 벌려놓은 일들이 많습니다. Ai, pastor, mas a gente tem tanto trabalho que a gente deixou aqui 야 na Coreia, 나는 English Camp 사람 também. 부족해서 일 못 해본 적 없다. Eu nunca deixei de trabalhar porque faltou pessoa. 그래서 그때 와가지고 E assim nos movemos, 이제 그때 집회하고 realizamos 여러분 conferência, 하나님 준비하고 preparamos uma Hanaí, CLF 하고 realizamos 여러분 CLF, 그냥 나라 다니면서 영어 캠프 e a 하고 cada país realizamos o English 여러분 Camp, 그러면서 칸타타 하고 e assim também acabamos realizando cantata. 여러분 지금 내 삶을 이렇게 아름답게 이끌어주는 가장 첫 번째 시작이 군대였단 말이에요. O marco principal para eu viver uma vida tão abençoada hoje foi o exército. 난 지금 가라 그래도 갈 것 같아요. Se eles falarem para eu ir de novo agora, eu vou. 근데 사단은 그때 그것이 나에게 저주라고 느껴지게 했어요. Mas Satanás naquela época ele me mostrou isso como se fosse 여러분 uma 내가 maldição. 가진 지혜와 내가 가진 선과 악을 구별하는 눈은
A sabedoria o conhecimento que eu tenho para diferir o bem e do 그것을 mal, 저주고 고통이고. isso é maldição, isso é sofrimento. 그래서 왜 교회는 나에게 고통을 주는 거야? Por que a igreja está me dando sofrimento? 왜 하나님은 자기 마음대로 하는 거야? Porque Deus só quer fazer de acordo com a sua 하나님 vontade. 나에게 축복, 내가 받을 수 없는 큰 축복을 주시고 계시는데 Deus estava me dando uma grande bênção, 나는 그때 하나님 원망했잖아요. mas eu reclamei diante de 왜 Deus. 하나님 나한테 이런 고통을 주는 거야? 하나님 왜 자기 마음대로 하는 거야? 그러면서 Por que Deus quer fazer tudo da sua vontade? Porque Ele está me fazendo com que eu sofra. 물론 저 혼자서 어디 딴 데 가가지고 얘기한 거지. É claro, eu pensava tudo sozinho, eu não 저도 falava para 간이 작기 ninguém. 때문에 뭐 누구 앞에서 이렇게 얘기하지 못하지만 Porque eu não tenho muita coragem para falar tudo isso na frente das pessoas. 하나님 눈에 안 보이고 이제 때로는 또 그러니까 막 하나님 앞에 하나님 왜 이렇게 나한테 한 거야? 그러면서 막 소리 지르고 이제. Porque Deus a gente não consegue enxergar. Então eu gritava, Deus, por que você está me 여러분 fazendo 내가 무슨 sofrer? 얘기하는지 이해하십니까? Vocês entendem, certo? 그럼 여러분 지금 여러분이 있는데 Existem vocês agora, 여러분 마음에도 여러분 마음에서 선악을 하는 기준이 있기 때문에 porque vocês têm esse conhecimento do bem e do mal. 무엇이 좋은지 무엇이 나쁜지를 구별할 수 있단 말이에요. Vocês conseguem distinguir o que é bom e o que é 여러분 mal. 마음에서 아 이런 거는 감사한 거야. Ah, isso é bom. 아 근데 왜 이런 어려움이 있어? Ah, mas por que tem 왜 essa 이런 문제가 dificuldade? 있어? Por que tem esse 내가 problema? 구원받는 왜 하나님 나에게 이런 걸 허락해? Eu recebi a salvação porque Deus está me permitindo isso. 그러면서 여러분 마음에 문제고 저주라고 생각하는 것들이 있을 거예요. 분명히. Existem coisas no seu coração que vocês vão pensar que isso é maldição, 근데 나는 sofrimento. 오늘 여러분이 이 말씀을 들으면서 Mas eu quero que vocês, quando escutarem a palavra hoje, 아니야. não. 하나님 안에서 저주가 없다 그랬잖아. Dentro de Deus não há 이거는 maldição. 저주가 아닐 거야. Isso não vai ser maldição. 선악과를 따먹은 인간의 마음에서 나오는 생각인 거야. Isso é um pensamento do ser humano que comeu o fruto do 선악과 conhecimento do 따먹은 bem e do 인간의 mal. 마음에서 나오는 판단이지. Esse é o julgamento do ser humano que comeu desse 이거는 fruto. 복일 거야. Mas isso é bênção. 이거 분명히 하나님 나에게 주신 축복일 거야. Isso vai ser uma bênção que Deus me deu. 그래서 여러분 그렇게 여러분의 마음을 한번 바꿔보는 거예요. Por favor, troquem seus corações dessa maneira. 하나님이 왜 나에게 저주를 해? Por que Deus só vai me amaldiçoar? 여러분에게 자식이 있을 텐데 Vocês também devem ter 그 filhos. 자식에게 저주하는 부모가 어디 있습니까 세상에? Quem vai querer amaldiçoar o seu filho, não 그래 é? 안 그래요? Certo? 물론 이제 화가 나면 É 이렇게 claro, algumas vezes quando vocês estão bravos, 자식 막 나가 죽어라 그런 얘기도 하고 하지만 morre, eu também vou morrer. Você pode falar 그 이제 assim, 화났을 때 하는 얘기고 mas só quando vocês estão bravos. 진짜 자식이 망하고 막 예? 저주받기를 바라는 부모가 어디 있습니까? Mas do fundo do coração, quem quer que o filho morra 아, ou sofra 하나님이 maldição? 나에게 저주를 주지 않지. Ah, Deus não vai me amaldiçoar. 하나님 나를 넘어뜨리고 고통을 주지 않지. Ah, Deus não vai me derrubar, não vai me dar 아, sofrimento. 선악과에서 나온 내 생각이 고통이라고 생각하게 하는구나. Ah, por causa que eu comi o fruto desse conhecimento do bem e do mal. Por isso que eu penso assim. 선악과에서 내 판단이 이것을 저주라고 생각하게 Ah, 하는구나. por causa do meu julgamento eu penso assim. 하나님은 나에게 절대 저주하지 않지. Mas Deus nunca vai me amaldiçoar. 아, 이거 축복이다. Ah, isso é uma bênção. 하나님 이걸 기쁨과 감사로 바꾸실 거야. Ah, Deus vai trocar isso para alegria, para gratidão. 그렇게 여러 마음에서 다시 돌려서 생각하는 거예요. Troquem o seu coração e enxerguem dessa maneira. 여러분 사실 저는 오늘 어떤 부분에 좀 이야기하고 싶었냐. Na verdade, o que eu queria falar para vocês hoje, 인간의 오름에 대해서 좀 eu 이야기해요. queria falar um pouco do pensamento correto do ser humano. 여러분 그 가늠 중에 잡힌 여자 이야기를 보면 Quando vemos a história da mulher que sofreu adultério, 그 mulher que cometeu 사람들이 adultério, 가늠 중에 잡힌 여자를 데리고 왔죠. as pessoas levaram a mulher que cometeu 그러고 이제 adultério. 여자 나쁜 여자 이거 너 쳐 죽여야 돼 막 그러면서 막 이제 비난했죠. E as pessoas começaram a criticar e julgar. Ah, essa mulher tem que morrer. 그때 예수님이 나타났잖아요. E daí Jesus apareceu. 나타난 게 아니라 예수님이 데리고 온 거죠. Quer dizer, eles levaram até Jesus. 예수님이 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라고 얘기했어요. O primeiro que não tiver pecado, que atire a primeira pedra nela. 그래서 다 돌을 놓고 간 그 얘기잖아요, E 여러분. todo mundo deixou a pedra no chão e foram embora, não é essa 그리고 história? 사람들은 As pessoas, 마음에 더러운 게 많아요. as pessoas têm muita sujeira dentro do 자기 seu 마음에 coração. 잘못한 것도 많아요. Tem coisas erradas que 근데 fizeram. 사람들에게는 어떤 습성이 있냐 하면 Mas sabe qual a característica do ser humano? 그것을 끝까지 가려요. Até o final, elas escondem. 드러나기 전까지는 자기는 아무것도 문제가 없는 사람인 것처럼 행동해요. Até não ser descoberto, elas fingem que não tem nenhum problema. 그러다 그 문제가 드러났을 때 부끄러워하고 정죄하고 막 그러지. E quando é descoberto, daí elas ficam com vergonha.
맞죠? e se condenam, 드러나지 certo? 않으면 Mas se está 자기는 escondido, 그렇지 않은 사람인 것처럼 행동하는 거예요. elas se comportam e fingem como se não 그 fossem essas 간음죄에 잡힌 pessoas. 여자 이야기에서도 Até nessa história da mulher surpreendida em 다 죄 adultério, 짓고 악하게 살면서 todo mundo era mau, pecador, 그 간음죄에 잡힌 여자 죄가 들어가 저 여자 나쁜 여자 저 여자 어떤 저런 여자 우리 마을에서 없애버려야 돼. mas quando ela saiu cometendo adultério, todo mundo julgando. Essa mulher tem que morrer, tem que ser apedrejada 근데 até a 예수님은 morte. 어떤 일을 하시냐면 그 사람들 마음에 있는 죄를 드러나게 하신 일을 하시죠. Mas qual o trabalho que Jesus fez? Ele descobertou o pecado que estava dentro do coração 그러니까 이 사람들이 deles. 아무 얘기도 못 하는 거예요. Essas pessoas não puderam falar nada. 여러분 간음중에 잡힌 여자와 함께 있었던 그 사람들처럼 Assim como aquelas pessoas que estavam junto com a mulher que cometeu adultério. 여러분 나도 여러분들도 우리 마음에 부족함이나 연약함이 되게 많은 거예요. Tanto eu como vocês temos fraquezas, dificuldades. 특히 저는 진짜 부족함이 많거든요. Eu também tenho muitos defeitos. 부족함이 많다고만 얘기할게요. 어떤 부족함인지는 얘기 안 Eu só 할게요. vou falar para você que eu tenho muitos defeitos. Eu não vou detalhar quais são os defeitos, tá? 마지막인데 좋게 끝나야지. Vamos terminar de forma boa, porque hoje é o último dia. 이거 얘기하면 여러분들도 기분 안 좋아요. Se eu falar sobre esses defeitos, vocês também não vão ficar muito felizes. 저도 이제 부족함이 되게 많고 연약함이 많은 사람이란 Eu 말이에요. também tenho muitas fraquezas, defeitos. 나도 그런 것 같아요. Eu também acho isso. 이게 드러나기 전까지는 내 마음이 되게 감춰져 있고 Até antes de ser descoberto, 나는 eu 그렇지- também escondo. 그렇지 않은 사람인 것처럼 행동할 때가 되게 E 많아요. tem muitas vezes que eu me comporto como se eu não fosse essa 그래서 막 pessoa. 그런 부족함인 사람들 막저 정신 못 차리고 막 이렇게 하다가 E quando eu vejo pessoas com fraquezas, ai, como que ele não se concentra? 이제 내 부족함이 드러나면 고개 숙이고 저도 그렇습니다 그러면서 이제 그러는 삶을 굉장히 가식적인 삶을 즐겨 살고 있죠. Eu tenho vivido uma vida muito falsa, porque eu critico, mas quando a minha fraqueza é descoberta, eu também abaixo a 왜냐하면 cabeça. 여러분 마음에 오름이란 게 있어요. Porque todos vocês têm esses pensamentos corretos. 여기 있는 앉아 있는 대부분 제 안에 다 오름이 있어요, 마음. Vocês, eu, minha esposa, todos nós temos esses pensamentos 여러분이 corretos. 마음에 가장 중요히 세우는 부분이 아마 오름일 거예요. Talvez o que vocês mais estabelecem dentro de vocês, esses são esses pensamentos corretos. 근데 나는 여러분에게 뭘 얘기하고 Mas o que eu 싶으냐면 quero falar para vocês? 이 오름은 사단의 도구예요. Esses pensamentos corretos vêm de Satanás. 아멘. Amém? 여러분 오른 사람은 절대 구원 못 받아요. As pessoas que pensam que são corretas nunca vão receber a salvação. 내가 옳다 절대 구원 못 받아. Se eu penso que eu sou correta, nunca vou receber a salvação. 성경에서 옳았는데 은혜 입은 사람 한 명이라도 해보세요. Por favor, me falem alguma pessoa que teve pensamento correto que recebeu a 여러분 salvação na Bíblia. 부족하고 죄인이고 연약하고 실수하고 이런 사람들은 많은 은혜를 입었어요. As pessoas que são fracas, que têm defeitos, que sofreram, essas pessoas são aquelas que receberam grande graça. 맞아요? Certo? 근데 옳았던 사람들은 Mas aquelas pessoas que se achavam corretas, 이런 말 해도 될는지 eu não 모르겠지만 sei se eu posso falar para vocês. 예수님을 만나도 안 돼. Mesmo que se encontre com Jesus, não vai dar. 자기 마음에 옳았던 사람들은 오름을 가지고 있는 사람들은 Aquelas pessoas que têm esses pensamentos corretos dentro de si, 여러분 예수님을 만나도 안 돼요. não adianta nem se encontrar com Jesus. 맞습니까? Certo? 여러분 이건 내 생각입니까? Isso é o meu pensamento? 아니에요. Não. 성경에 다 그렇게 나와 있어요. Na Bíblia está escrito assim. 여러분 그래서 성경에서 옳았던 사람 중에서 은혜 입은 사람, 죄사함을 받은 사람 단 한 명도 없어요. Na Bíblia não existe nenhuma pessoa que tinha pensamento correto, que se achava correta, que recebeu a salvação. 이 오름은 여러분이 구원을 받고 죄사함을 받고 그다음 은혜를 입는데 가장 큰 방해예요. Esses pensamentos corretos são aqueles pensamentos que te bloqueiam da maior forma possível para receber a graça e a bênção de Deus. 근데 여러분 너무 신기한 거 뭔지 아세요? Mas sabe o que é engraçado nisso? 여러분은 그 오름을 여러분 마음에 쌓아놓기를 되게 좋아해요. Vocês gostam muito de acumular esses pensamentos corretos dentro de 아마 vocês. 오름을 많이 가지고 있으면 내가 다른 사람보다 더 낫다는 마음이 들어서 그런지 모르겠지만 Eu não sei, talvez seja porque vocês se considerem melhor se tiver mais pensamentos corretos do que 여러분 outras 사람들은 이 pessoas. 오름을 자기 마음에 두고 살기를 되게 좋아한단 말이에요. As pessoas gostam de carregar esses pensamentos corretos dentro deles. 여러분 제가 언제죠? 어젠가요? 어제 그 어떤 박세영이라는 사역자에 대해서 얘기했죠. Ontem eu falei sobre um pastor chamado Pak Seyong, certo? 네, 그 전기밥솥 들고 다니는 Aquele que estava 정신병자 carregando 같은 인간. a máquina de arroz, né? O louco. 그래서 내가 얘기할게요. 어제 얘기했는데 화가 들 풀렸어요. 그래서 오늘 마저 얘기해야 될 것 같아요. Ontem eu falei, só que eu tava, ainda eu tô com raiva hoje, por isso que eu vou continuar a falar. 왜냐하면
내가 얘한테 잘해줬거든요. Porque eu lhe tratei muito bem. Eu o tratei muito bem. 시카고에 살았는데 Ele vivia em Chicago. 이제 뉴욕에 왔다가 차가 고장이 났어요. Ele veio para Nova York e o carro dele quebrou. 여러분 제가 그래서 우리가 쓰는 차를 빌려줬어요. E daí eu emprestei o nosso carro para ele. 그리고 내가 그 차를 고쳐줬어요. E eu acabei consertando o carro dele. 착하죠? Não é, eu não sou 그리고 그 bonzinho? 차를 시카고 뉴욕에서 15시간 걸려요. De Nova York até Chicago demoram 15 우리 horas. 형제를 시켜서 그 차를 거기다 갖다 주고 빌려간 차를 가져왔어요. Eu mandei que o irmão da nossa igreja dirigisse o carro dele até a igreja dele e trouxesse o nosso carro de volta. 저 잘했죠? 착하죠? Eu sou bonzinho, não sou? 그거를 여러분 자 보세요. 한 번만 했으면 내가 착하다 얘기하겠어요? Se eu tivesse feito somente uma vez, será que eu estaria falando para vocês 한 que eu sou 번은 엔진이 bonzinho? 고장 났고 Uma vez o motor quebrou, 한 번은 트랜스미션 기아가 고장 났어요. outra vez a transmissão quebrou. 내가 이걸 두 번 이렇게 해줬어요. Eu fiz 2 vezes isso 한 번 para 고칠 ele. 때마다 3,000불, 두 번째는 4,000불이 들었어요. Cada vez que eu consertei o carro dele, a primeira vez custaram $3.000, a segunda vez $4.000. 아, 시카고 교회 어려운데 그래서 우리 교회에서 내줬어요. A igreja de Chicago é muito pobre, por isso que a nossa igreja que pagou. 그래서 내가 내주고 Paguei, 내가 차 고쳐주고 consertei, 그다음 우리 쓰는 거 형제 거 뺏어가지고 빌려주고 dei o nosso carro para ele, emprestei, 그다음 돈 내주고 그 다시 갖다 주고 이걸 두 번 했다니까요. paguei, levei o carro para ele, fiz isso 2 vezes. 근데 내가 왜 열받았냐면 Por que eu fiquei com raiva? 박 목사님이 이제 시험 들었잖아요. 그래서 박 목사 불렀어요. Ele estava em tentação, o pastor Parque o chamou, 그 딱 들어오자마자 e logo que ele entrou, 목사님 너 왜 그래? 그랬더니 o pastor Parque perguntou, qual o seu problema? Sabe o que ele respondeu? 제 얘기를 하는 거예요. Ele começou a falar mal de mim. 그래가지고 박영호 목사는 맨날 농구만 한다고 막 그러는 Ah, 거예요. ele disse, pastor Liongo Parque sempre joga basquete. 농구했어요 제가. Claro, eu joguei basquete. 자 근데 이제 어떻게 되냐면 Mas sabe o que aconteceu? 저는 농구를 했는데 여러분 했어요. Eu 이제 joguei basquete. 했는데 Mas, 이제 왜냐면 그때 우리가 스프링필드에서 막 일할 때였거든요. porque era naquela época que a gente estava trabalhando em 근데 Springfield. 이제 제 개인적인 입장에서는 저는 일할 때는 농구를 안 했어요. Mas eu não joguei basquete quando estávamos trabalhando. 일 다 끝나고 밤 10시부터 농구를 했단 E 말이에요. quando terminou todo o trabalho, a partir das 10 da noite que eu comecei a jogar basquete. 그러니까 이거는 불법이 아니에요. Então isso não é ilegal. 근데 이제 왜 얘가 삐졌냐 하면 Mas por que ele ficou 얘는 enfuriado? 일요일 날 예배 마치자마자 일해야 돼요. 그때 일해야 되는데 일 안 하고 사람들 데리고 축구를 하러 갔다 온 거예요. Porque domingo, logo depois do trabalho, do culto, as pessoas deveriam trabalhar, mas ele foi jogar futebol. 근데 이제 그때는 일을 했어야 일해야 되는 시간에 사람들이 축구를 하러 갔다 온 거예요. Mas naquele dia era um momento para todo mundo trabalhar, mas ele levou as pessoas para jogar futebol. 그래서 어떤 목사님 뭐라 그랬어요? E um pastor deu uma bronca nele. 박용 목사 매일 농구하면서 아무 말도 안 하면서 자기는 축구 한 번 했는데 뭐라 그런다 이렇게 된 거예요. E ele disse, pastor Liongo Parque está jogando basquete e só porque eu vou jogar futebol você está brigando comigo? 그래서 내가 애랑 싸우기 싫어서 알아서 됐어. 그랬는데 목사한테 그 얘기를 하는 거예요. Eu não queria brigar com ele, eu ignorei, mas ele foi lá e falou isso para o pastor 내가 Parque. 차를 두 번이나 고쳐줬는데 Eu consertei o carro dele 2 vezes. 목사님 박용호 목사 매일 농구하는데 아무 말도 안 하고 전 한 번 축구했는데 뭐라 그러고 막 그래 얘기하는 거예요. Pastor Liongo Parque joga basquete todos os dias e só porque eu fui jogar futebol uma vez, ele me deu bronca. 그래서 제가 이제 설명을 드려야 되잖아요. Mas eu tinha que explicar melhor, não é? 그래서 제가 그게 아니라 Eu disse, 저는 não é isso. 저는 이제 일과 끝나고 한 거고 얘는 일요일 날 이 설명을 목사님 들으셔야 돼요. 근데 목사님이 설명하는데 목사님 그만해, 넌 조용해, 넌 이따 우리 있어. 그러니까 이제 이 설명하고 싶은 거예요. Eu queria explicar diante do pastor Parque porque ele estava me dedurando. Na verdade, eu joguei basquete depois do trabalho, mas ele joga futebol durante o trabalho. Eu queria explicar isso, mas o pastor Parque falou para mim: você fica quieto, vai pro canto. 그래가지고 막 계속 그거 가지고 막 물고 늘어지는 거예요. E ele estava falando somente me dedurando. 그럼 제가 가만히 있으면 안 되잖아요. Mas eu não posso ficar quieto escutando, né? 야, 너는 그 일요일 날 했잖아. Ai, você jogou no domingo futebol. 목사님, 너 조용하라니까. Eu falei para você ficar quieto, pastor Parque. 뒤에가 서 disse. 있어. Ficar em pé lá atrás. 그 뒤에 서 있는데 너무 억울한 거예요. Eu fiquei em pé lá atrás, mas eu me senti muito injustiçado. 목사님 얘기했는데 너 죽었으면 아주. E o pastor Parque estava falando com ele e eu atrás eu estava gesticulando. 자, Eu vou 여러분, te 그런데- matar logo que terminar 자, isso. 여기까지는 있었던 일이 실제 있었던 일이고 Isso foi o que aconteceu. 나는 속으로 생각해 저
저 죽여버려야지 내가 나중에. Mas dentro de mim eu tava pensando, eu vou matar esse homem, eu vou terminar tudo. 내가 오늘 망치 들고 가가지고 엔진이랑 그 트랜스미터 다 깨버려야지 내가. Eu vou, 내가 carre- 고쳐준 거니까. eu vou carregar o martelo, levar o martelo hoje e destruir o motor e a transmissão que eu consertei dele. 그래가지고 그런 마음이 막 일어났단 말이에요. Eu tive esse coração, 박 목사님은 mas o pastor Park, 그런 얘기를 듣고 싶어하지 않아요. ele não queria ouvir ele falar dessas coisas. 그래서 얘가 잘못한 거 되게 많아요. Ele tinha feito muitas coisas erradas. 막 목사님은 오름으로 대하시지 않는 거예요. Mas pastor Park não estava tratando através desses pensamentos 그래 나는 corretos. 이 형제를 교제할 자격이 안 돼. 왜냐하면 나는 오름을 가지고 있으니까. Mas eu não tinha condição de conversar com esse pastor, porque eu queria tratar ele através dos pensamentos 오름을 가지면 corretos. 잃어버려요. Se eu o tratasse através desses pensamentos corretos, eu perderia. 여러분 맞습니까? Me entendem? 여러분 그 성경에 솔로몬의 재판 이야기가 나오는데 Na Bíblia fala sobre o julgamento de Salomão. 여러분 솔로몬이 그랬어요. 아기를 둘러 갈라라. Salomão disse: corta o bebê na metade. 진짜 엄마가 Mas a mãe 내 verdadeira, 아들 맞아요, 내 아들 맞아요 계속 주장하면 애들 죽는 거예요. se a mãe verdadeira falasse: é meu filho, é meu filho, é meu filho, então o filho morreria. 맞죠? Certo? 생명 얻으려면 Mas para receber vida, 자기 엄마인 거 옳은 거 다 버려야 돼요. ela jogou o fato de ser mãe, o seu pensamento correto, 여러분 맞죠? certo? 그거 안 버리면 절대 못 얻어요 생명을. Se ela não tivesse jogado fora tudo isso, o bebê teria morrido. 근데 나는 자격이 없는 거예요 사실은. Mas eu não tinha nenhuma condição, 왜냐면 내 마음에는 오른밖에 없기 porque no 때문에. meu coração só tinha esses pensamentos 내가 corretos. 차 몇 번에 고쳐줬는데. Quantas vezes que eu consertei o seu carro? 여러분 또 얘기해 볼까요? Quer que eu fale 생각났어. mais uma coisa? Eu me acabei de me lembrar. 작년에 Ano passado, 시카고 칸타타 할 때 durante a cantata do Chicago, 제가 15,000불이나 지원해 줬어요. eu dei pra ele $15,000. 막 돈 없다 그래가지고. Porque ele disse que não tinha dinheiro. 그리고 이제 뉴욕에 있는 이희철 목사님 보내가지고 이희철 목사 2만 불이나 지원해 줬어요. E aí enviamos o pastor Richard de Nova York, ele também deu $20,000 de 그리고 oferta. 나는 일가 끝나고 농구했다니까요. E eu joguei basquete somente depois que eu trabalhei. 그러면 내 마음에는 야 나는 잘했어. No meu coração tem aquele coração. Eu 내가 fiz 너한테 bem. 이렇게 많이 Eu não 해줬잖아. fiz nada de errado, eu te ajudei. 이제 이런 마음이 있으니까 Porque eu tinha esse coração, 이 영혼을 얻을 수가 없는 eu não poderia ganhar aquela alma. 거예요. 목사님이 너 조용해라. O pastor disse: fica quieto você. 그러면서 교제를 하시는데 Ele começou a conversar com esse 목사님이 그 pastor. 마음을 막 얻어 나가시는 E 거예요. ele começou a ganhar o coração desse 그래서 pastor. 진짜 마음이 바뀌어서 우리가 그 사람을 얻을 수 있었던 E 거예요. no final ele acabou mudando seu coração e ele voltou. 여러분 오름은 영혼을 패망케 해요. O pensamento correto destrói a 여러분 pessoa. 오름은 사람을 죽게 만들어요. Faz com que a pessoa morra. 근데 여러분 이 오름을 버리면 Mas quando jogamos fora esses pensamentos 생명을 얻고 corretos, 사람을 recebemos 얻을 수 있어요. vida, pessoas. 우리나라에 김기성 목사님이라고 있어요. No nosso país existe o pastor Kim 김기성 목사 Gi-son, 안성교회라는 곳에 있을 está na 때 igreja de Anson. 형제 자매들에게 다 불신을 넣었어. Ele tinha colocado desconfiança no coração de todos os irmãos 박 daquela 목사님이 igreja. 거기 그래서 문제에서 갔는데 O pastor Park foi por causa que tinha 형제들 problema. 전부가 박 목사님 대적했어요. Todo mundo ficou contra o pastor Park. 하루 종일 목사님 거기서 형제자매들 설명해 굉장히 많이 모욕을 당하셨어요. E durante o dia inteiro o pastor Park estava explicando para eles e ele recebeu vários desprezos. 그날 아침에 가셨는데 저녁쯤에 목사님 나오시면서 그 장로님이 마음을 좀 열었어요. E à noite, quando ele estava voltando, um ancião abriu o coração para 내일 ele. 김기성 목사 강남교로 보내라. Manda o pastor Kim Gi-son amanhã para a igreja de Gangnam. 저 같으면 막 쫓아냈겠죠. Se fosse eu, teria expulsado. 목사님이 교제해 주셨어요. Pastor Park começou a ter comunhão com ele. 만약 오름으로 그를 대했다면 그는 지금쯤 범죄자가 됐을 거예요. Se o pastor Park tivesse o tratado através desses pensamentos corretos, acho que agora ele seria 목사님이 그를 criminal. 받아주셨어요. Mas o pastor Park o 옆에 aceitou. 사역자 다 반대했어요. Todos os pastores ao redor ficaram 목사님 그렇게 contra. 교회를 어지럽히고 Ele destruiu uma igreja. 목사님 대적한 사람 교회 절대 사역자를 세우면 안 됩니다. Pastor, a gente não pode estabelecer uma pessoa que 아니야. destruiu desconfiança 마음을 na 회개하고 igreja. 돌이키고 있어. Mas ele está mudando o seu coração. 아닙니다. 돌이키는 척하는 겁니다. Ele não está mudando o coração, ele está fingindo que está se 아무 말도 하지 arrependendo. 마. Não fala nada. 목사님 받아주셨어요. Pastor Park o recebeu. 지금은 진짜 하나님의 일을 하는 아름다운 종이 되어 있는 거예요. Agora ele é um pastor muito talentoso que está pregando a palavra de 여러분 Deus. 맞습니까? Certo? 여러분 이런 마음에 오름이 되게 많이 있어요. Nos seus corações também existem muitos 난 pensamentos 이렇게 corretos. 했어. Eu fiz
fiz 나 어릴 isso. 때 교회를 함께 했어. Eu fiquei junto com a 나 igreja. 항상 교회와 마음을 같이 했어. Eu sempre estou junto com a 난 주님에서 igreja. 내 모든 걸 드렸어. Eu dei tudo que eu tenho ao 여러분, Senhor. 드린 걸로 끝나야지. Se você deu, tem que terminar com 그것이 isso. 여러분의 마음에 오름으로 쌓여져 있으면 Mas se acumula dentro do seu coração, 그것이 여러분을 멸망으로 죽음으로 이끌어 간다는 걸 isso 알아야 vai 돼. te levar para a destruição, para o fim. 농담 아니에요. Não é 저는 brincadeira. 우리 교회 안에서 누구보다도 오래 있었는데 Eu fiquei muito mais tempo do que qualquer outra pessoa dentro da nossa igreja. 진짜 주님 앞에 쓰임 받고 주님에서 많은 일을 한 사람들이 교회를 대적하는 걸 보았어. Muitas pessoas que foram utilizadas por Deus, elas agora estão contra a igreja. 이야기해보면 그 안에 오름이 얼마나 E 많은지. quando você conversa com elas, vocês podem ver que elas têm muitos pensamentos corretos em seus 여러분 corações. 성경에서 그 요셉에서 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장 이야기 나오죠. Na Bíblia fala sobre a história de José com o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. 맞죠? Certo? 자, 제가 한번 읽어볼게요. Eu vou ler para 자, 근데 이제 vocês. 요셉이 감옥에 있고 술 맡은 관원장이 나왔어요. José estava na prisão e o copeiro-chefe saiu da prisão. 여러분 맞죠? Certo? 그러다 바로가 꿈을 꾸고 술 맡은 관원장 바로에게 요셉을 이야기하는 부분이 있어요. E o faraó, ele teve um sonho e o copeiro-chefe falou sobre Josué. 여러분 안 찾아요. Sobre 제가 읽어볼게요. José. 술 맡은 관원장 뭐라고 얘기했냐면 O que o copeiro-chefe disse? 창세기 41장 9절이에요. 그냥 읽을게요, 제가. Eu vou ler para vocês, Gênesis capítulo 41, versículo 술 9. 맡은 관원장이 바로에게 고하여 가로되 내가 오늘날 나의 허물을 추억하나이다. Então disse a faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. 여러분 요셉은 예수님을 의미해요. José representa Jesus Cristo. 요셉이 애굽에 나와서 애굽의 모든 사람 생명을 구해 주는 거예요. José saiu do Egito e ele salvou muitas pessoas 바로 assim como 예수님의 Jesus. 그림자예요. Representa Jesus Cristo. 예수님이 이야기 되려면 Para se tornar essa palavra de Jesus, 무엇이 나와야 되냐면 o que precisa sair? 술 맡은 환자에서 내가 내 허물을 추억합니다. O copeiro-chefe disse: hoje eu me lembro das minhas 여러분 술 ofensas. 맡은 관원장은 가장 기억하기 싫은 걸 거예요. Era o que ele não queria se lembrar. 여러분 맞죠? Não é 떡 verdade? 굽는 관자 같이 범죄를 했는데 술 맡은 관원 살았잖아요. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe cometeram o mesmo crime, mas o copeiro-chefe ele sobreviveu. 어떤 건지는 Eu 모르겠지만 não sei qual crime, 그 때문에 사람이 죽었고 mas uma pessoa morreu 감옥에 갔어요. e foi para a prisão. 그리고 그들이 바로에게 범죄했다고 E eles 얘기했으니까. disseram que eles cometeram um crime diante de Faraó. 여러분 괜히 그런 얘기 꺼내서 아 맞아 너 그때 그랬지 그래가지고 바로 기분 나쁠 수도 있잖아요. Quer dizer, por que ele falaria uma coisa tão inútil, né, diante do 그래서 술 Faraó? 맡은 관원장 인생에서 평생 다시 기억지 않고 싶은 게 그 허물이에요. E essa ofensa era a única coisa que ele não queria se lembrar novamente na sua vida, não é? 예수님이 나오려면 Mas para Jesus aparecer, 그 허물이 밝혀져야 돼. essa ofensa tem que aparecer. 바로 왕이시여. Faraó, 내가 내 허물을 추억하나이다. eu me lembro das minhas ofensas. 여러분 그렇게 돼야 예수님이 나올 수 있는 거예요. Tem que fazer assim para Jesus aparecer. 여러분 술 맡은 관원장이 아 내가 그때 만든 와인이 얼마나 좋았고 Oh, o copeiro-chefe falou: ai, lembra do vinho que eu tinha preparado para 내가 o Senhor, que 그때 era tão bom. 와인을 참나무 통에다 옮겼는데 그래서 향이 좋았고 그런 얘기하면 요셉 얘기를 할 수가 없어요. Lembra que quando eu coloquei naquele vaso que tinha um bom cheiro? Se ele falasse dessas coisas, José nunca poderia aparecer. 맞습니까? Certo? 맞습니까? Certo? 여러분 마음에 진짜 부족하고 연약한 것이 나와야 예수님이 나오셔서 영광을 받으시는 거예요. Vocês também, as suas fraquezas, defeitos, têm que aparecer para Jesus receber toda a 여러분 많은 glória. 사람들이 간증을 해요. Muitas pessoas dão testemunho, 특히 사역자들이 간증을 해요. especialmente pastores. 들어봐요. Ouçam. 자기의 부족함이 나오지 않는 간증은 완벽한 간증이 될 수 없어요. Se dentro desse testemunho não sair seus defeitos, não é um testemunho 여러분 예수님이 perfeito. 나오기 위해서는 여러분의 허물이 나와야 되고 Para Jesus aparecer, 여러분이 seus defeitos têm que 얼마나 aparecer. 부족했는지 얼마나 아무것도 아닌지가 나와야 예수님이 나오시는 O 거예요. quão inútil, fracos vocês são para Jesus aparecer através de 난 이렇게 vocês. 했고 난 주님 이렇게 섬겼고 난 이렇게 마음을 같이 했고 난 이렇게 했고 여기에는 예수님이 나올 데가 없어요. Se vocês falam: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei nisso, eu ajudei aquilo, não tem espaço para Jesus aparecer. 지금 시간이 많이 갔는데 Passou-se muito tempo. 마가복음 2장 이 얘기만 잠깐 하고 Eu só 마칠게요. quero falar um pouquinho mais sobre Marcos capítulo 2. 여러분 마가복음 2장에서 예수님이 이 중풍병자에게 네 죄사함을 받았다라고 얘기하셨어요. Em Marcos capítulo 2, Jesus disse: seus pecados estão perdoados. 인류의 구원자이신 예수 그리스도께서 죄사함 받았다면 이 사람 받은 거예요, 안 받은 거예요?
Se o Jesus Cristo, que é o Rei universal, se ele falou, filho, seus pecados estão perdoados, então não estão perdoados? 여러분 얼마나 많은 죄가 있든지 그게 뭐가 중요해요? Importa quantos pecados ele tem? 여러분 근데 여기 있는 서기관들도 죄 때문에 고민하고 있었을 거거든요. Mas com certeza os escribas aqui, eles deveriam estar preocupados com seus próprios pecados. 맞아요? Certo? 어떻게 알 수 있어요? Como podemos saber 예수님이 disso? 내 제사를 받았다니까 발끈하잖아요. Quando Jesus disse, seus pecados estão perdoados, todo mundo arrazoou. 왜요? Por quê? 자기들은 죄 문제를 해결 못해서 고통하고 있는데 한 방에 죄산 받았다니까 열받은 거예요. Porque eles mesmos estavam preocupados sem conseguir resolver os seus problemas dos pecados. E quando Jesus de uma vez só falou, filho, seus pecados estão perdoados, eles ficaram com muita raiva. 아닌가요? Não é verdade? 맞죠? Certo? 그냥 자기들도 제사 다 받았어. 아이고 이제 너도 제사 받고 좋겠다 이렇게 할 텐데 자기들은 못한 거예요. 고통하고 있는 거예요. 근데 한 번에 받으니까 열받은 거예요. Se os pecados dos escribas estivessem perdoados, eles não iam ficar tão bravos quando Jesus falou para o paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. 인류의 구원자이신 예수님 앞에서 왜 이 사람들은 죄사함을 받지 못했습니까? Mas por que essas pessoas não conseguiram receber a salvação diante de Jesus, que irá perdoar todos os pecados? 죄가 없었기 때문에 죄사함을 못 받은 겁니까? Será que eles não receberam a salvação porque eles não tinham pecados? 이 사람들 마음에 더럽고 추악한 것이 없었기 때문에 죄사함을 못 받은 겁니까? Será que eles não receberam o perdão dos pecados porque eles não tinham sujeira dentro do seu coração? 아니에요. Não, 사단이 속인 거예요. porque Satanás 넌 nos estava 하나님 열심히 enganando. 섬기잖아. Você serve bem a 아, 너는 Deus. 율법을 잘 지키잖아. Vocês obedecem bem os 아, 너는 저 mandamentos. 중풍병자 같이 안 하고 너는 진짜 하나님 앞에 온전히 사랑하잖아. Você não está como esse paralítico, mas você está vivendo junto com Deus 여러분 perfeitamente. 이 서기관들 마음에 그런 오름이 있기 때문에 Porque eles tinham esses pensamentos corretos dentro de si. 예수님의 은혜를 입을 수 없어요. Eles não puderam receber a graça de Deus. 맞습니까? Certo? 여러분 마음은 어떻습니까? E os seus corações? 여러분 마음도 비워야 돼요. Vocês também têm que esvaziar os seus 여러분 지금 corações. 주님에서 어떻게 살 그 중요한 게 아니에요. Não importa o que eu estou fazendo diante de Deus agora. 여러분 탕자의 형을 보세요. Por favor, se lembrem do 여러분 irmão mais 마음에 velho do 오름을 filho 가진 pródigo. 사람은 As pessoas que têm pensamentos 남들이 corretos 기뻐할 때 기뻐할 수 없어요. não podem ficar felizes quando as 남들이 outras estão 행복할 때 행복할 felizes. 수 없고 Não podem se alegrar quando as outras se 남들이 alegram. 죄사함을 받을 때 죄사함을 받을 수 없고 Quando as outras recebem a salvação, não conseguem 남들이 receber a 은혜를 입을 때 salvação. 은혜를 입을 수 없어요. Quando as pessoas recebem a graça, não podem receber a graça. 맞습니까? Certo? 여러분 그 후에 오름 가지고 있어요. Por quê? Por que vocês estão carregando esses pensamentos 그 여러분의 corretos? 인생을 절대 아름답게 만들어주지 못해요. Nunca vai fazer com que a sua vida seja boa. 여러분이 무엇을 했든지 Não importa o que vocês façam. 주님 앞에 다 내려놓으시고 Tem que deixar tudo diante de Deus. 그리고 주님의 인도를 받으세요. E recebam a condução 아 de 이거는 Deus. 확실해. 이건 나에게 저주야. 그거 버리세요. Joguem fora. Isso é perfeito, isso é realmente maldição. Joguem tudo isso fora. 맞아요? Certo? 주님 안에 저주가 없다니까요. Porque dentro de Deus não há 아 maldição. 왜 나한테 이런 어려운 일만 생겨? Ah, mas por que eu só faço por 어려운 dificuldade? 일이라는 생각 그 여러분 오름에서 나온 거예요. Pensar que vocês passam por dificuldade também vem do pensamento 그 correto. 버리세요. Joguem fora. 주님 안에서 어려운 게 없어요. Porque não há dificuldade dentro de 주님 Deus. 안에서 다 감사하고 Sempre a gratidão. 다 축복이고 Tudo se torna em bênção. 하나님의 다 인도하심이에요. É a condução de Deus. 여러분 그런 조금 마음부터 버리면 Se vocês jogarem fora um pouco desses seus 여러분 corações, 하나님이 훨씬 더 여러분 삶 속에 일하시기 좋게 되는 거예요. Deus com certeza vai trabalhar muito mais dentro de vocês. 여러분 오름 가지고 있으면 그냥 여러분의 동만 되지. Se torna somente inútil quando vocês carregam esses pensamentos 왜냐하면 corretos. 그거는 사탄의 무기이기 때문이에요. Porque isso é uma arma de Satanás. 여러분 오름을 버리고 Joguem fora esses pensamentos 여러분 마음을 corretos. 비우시면 E esvaziem os seus corações. 분명히 여러분 삶 속에 하나님이 놀랍게 일하시는 걸 여러분 보실 수 있을 거예요. Vocês poderão ver de forma surpreendente Deus trabalhando em suas vidas. 네, 제가 한번 기도드리겠습니다. Vamos orar? 살아계신 하나님 아버지 감사를 드립니다. Senhor Deus, muito obrigado. 주님 진짜 사단은 우리 마음에 너무나 많은 오름을 쌓아놨습니다. Realmente Satanás acumula muitos pensamentos corretos dentro 나에게 de nós. 부족함도 많고 연약함도 많은데 Nós temos muitas fraquezas e 그거 다 defeitos, 가리고 내가 mas 잘하는 escondemos- 것만 자꾸 세워놓고 있습니다. mas escondemos tudo isso e fingimos ser pessoas boas. 주님 당신의 마음이 우리에게 들어와야 우리가 이걸 버릴 수 있습니다. Mas o seu coração tem que entrar dentro de nós para podermos jogar fora 우리 tudo 마음에 isso. 말씀하시고 Que o Senhor fale conosco. 우리 마음에 오름을 버릴 수 있도록 이끌어 주기 바랍니다. Que o Senhor nos conduza para que possamos jogar todos esses pensamentos corretos 주님 fora. 이 상팔로 교회를 축복하시고 Que o Senhor abençoe a igreja de São Paulo, 이 Senhor. 교회를 통해 브라질의 많은 죽어가는 영혼들이 생명 얻을 수 있도록 Que muitas pessoas que estão morrendo hoje no Brasil possam receber a 주님이 vida. 이곳에 고개 숙인 당신의 자녀를 통해 놀랍게 일해 주시기를 바랍니다.
Que o Senhor trabalhe dentro dos irmãos que estão aqui presentes. 주님, 이 세상은 멸망으로 흘러가고 있고 Nesse mundo está correndo em direção à maldição. 각 나라마다 싸움과 분쟁과 끊이질 않고 있습니다. Guerras, conflitos não param de aparecer em todos os 사람들은 países. 마약과 술과 고통 속에 살아가고 있는데 Muitas pessoas sofrem diante das drogas, álcool. 주님, 여기에 오직 소망은 이 복음밖에 없습니다. A nossa única esperança é o Evangelho. 주님, 이 귀한 복음을 마음껏 이 브라질에 편만히 전파될 수 있도록 일해 주시길 바랍니다. Que o Senhor trabalhe para que esse Evangelho possa ser espalhado em todo o Brasil. 주님 앞에 이 모든 영광을 돌리며 Eu coloco toda a sua glória diante do Senhor. 예수님 이름으로 기도를 드립니다. E oro em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.